último vídeo da nossa série de vídeos de tabela periódica e a gente vai falar de propriedades periódicas. Bom, para a gente utilizar as propriedades, a gente precisa apenas seguir as setinhas que vão aparecer aqui no cantinho e elas vão mostrar o sentido em que aquela propriedade aumenta. Então, sempre que a gente for na direção da seta, aquela propriedade é mais forte, e quando a gente for ao contrário da seta, a propriedade é mais fraca, tá? A primeira propriedade que a gente vai falar é o raio atômico. É a distância do núcleo de um átomo até a última camada eletrônica que ele tem distribuída, tá? O raio atômico é a do átomo. Eu posso também trabalhar com o raio iônico, que é do íon, tá? O raio atômico segue esse sentido que vocês estão enxergando aí na setinha. Então, o frâncio é o elemento químico com maior raio atômico que tem na tabela periódica. Já o flúor tem o menor raio atômico. Isso mostra o tamanho que tem aquele átomo e é importante para quando a gente vai estudar principalmente geometria molecular. A gente tem a propriedade que é a energia de ionização, que é a quantidade de energia que eu preciso para retirar um elétron de um átomo, tá? E aí eu posso calcular com a primeira energia de ionização, retiro o primeiro elétron. A segunda energia para retirar o segundo elétron daquele átomo. E assim sucessivamente. Quanto mais eu tento tirar o elétron, maior é a energia que eu preciso. Não é exatamente o dobro, mas ela aumenta proporcionalmente. Então, se eu precisar de 10 unidades de energia para retirar o primeiro elétron, para retirar o segundo eu vou precisar de em torno de 18, talvez uns 23. Não é exatamente o dobro, mas é algo proporcional para eu tirar o segundo elétron. Sempre vai ficar mais difícil. É a quantidade de energia para que aquele átomo se transforme num cátion, tá? Eu tenho a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, que também é a energia, mas é a energia liberada por um átomo quando ele recebe um elétron. Então, essa energia está relacionada a transformar esse átomo num ânion, tá? Que é o íon de carga negativa. Também segue o sentido da setinha que vocês estão olhando aqui, com o aumento da eletroafinidade. A gente tem duas outras propriedades, que é a eletropositividade e a eletronegatividade, que estão relacionadas com essas duas últimas que a gente falou, energia de ionização e afinidade eletrônica. Só que até agora, essas duas que eu comentei já com vocês, é a quantidade de energia necessária. A eletronegatividade é a tendência do átomo em se tornar um ânion, ou seja, é a tendência que ele tem de atrair o elétron para ele. O átomo mais eletronegativo que a gente tem na tabela periódica é o flúor, porque ele tem essa tendência. Então, a energia, por mais que ela vá para um lado oposto, seja difícil, por exemplo, do flúor se tornar um cátion. É muito difícil, eu vou precisar de muita energia. Mas eu consigo ter um valor de energia para isso. Agora, a eletronegatividade fala da tendência. Não é tendência dele, por isso vai ser muito difícil. Eu vou fornecer muita energia para conseguir retirar elétron do flúor, tá? Então, a eletronegatividade é a tendência do átomo em receber elétron. A eletropositividade, ao contrário, é a tendência do átomo em doar os elétrons. Existem outras propriedades periódicas, como a densidade, ponto de fusão e ebulição, a reatividade do átomo, e tudo isso a gente consegue perceber com a setinha. Sempre a gente segue para a setinha que aumenta a propriedade. Mas essas outras não são tão bem ajustadas, eu preciso seguir mais de duas setas, não tem só um sentido, né? Não é quanto mais para baixo, mais para a esquerda. Às vezes eu vou mais para o meio, que é o caso da densidade. A densidade, quanto mais para baixo, mais para o meio, mais denso é o elemento químico. Então, essas propriedades não são tão cobradas, a gente estuda mais essas outras que eu já comentei com vocês, tá bom? Bom, gente, esse é o vídeo de propriedade periódica, a gente se vê no próximo. Um beijo e até a próxima, então. Tchau!